Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Bom dia para todos. Irmãos, se vocês querem fazer um teste cardíaco, é só subir aqui em cima. É só subir aqui em cima que aí vamos ver se o coração tá bom. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar concluindo esse curso e de poder também estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Também nessa oportunidade agradeço nosso pastor Costa Júnior, presidente, nosso professor, pastor Salo, nossa também professora, pastora Ellen, pode deixar de fazer menção. Também agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus amigos e irmãos de curso, e sabendo que é um privilégio para nós podermos estar aqui, igual a irmã falou, que não é reconhecido pelo MEC, mas né, pastor Salo, o reconhecimento o conhecimento que importa, o reconhecimento. Então nós adquirimos conhecimento, é algo que ninguém tira da gente. E cada dia que nós pudermos aprender mais, isso é mérito nosso pelo esforço, e sempre glorificar a Deus por nos dar essa oportunidade. Porque se nós tiver um mérito, sim, é um esforço que você fez, mas a ajuda ela vem sempre de Deus. O conhecimento ele vem do céu, quando se tratamos de algo espiritual. E o que nós aprendemos aqui foi tudo aquilo que o Senhor nos deixou para que possamos aprender, para que possamos lá fora, quando formos talvez abordados por alguém em querer tirar razão de alguma coisa, nós possamos ter a palavra certa, para que nós possamos nos defender de forma correta, sem querer achar que é melhor do que ninguém, e sem querer também falar aquilo que não deveria falar, que possamos aprender de maneira correta. E se você quer aprender, se você quer talvez agir de forma correta lá fora, a oportunidade está aí dia 1º de janeiro, pastor Salo, conta? 17 de janeiro. Vem aprender um pouquinho e conhecer a palavra de Deus, amém? Louvado seja o teu santo nome. Eu agradeço a Deus, assim como já foi apresentado aqui, meu nome é Vanderlei. Eu agradeço a Deus por fazer parte desse ministério hoje, Batista Vida Nova. E acredito ainda que alguns aqui não me conhecem, né? Acredito, não sei, que talvez se é pela estatura, porque eu estou aqui já tem uns 5 anos já, e eu acredito que ainda tem gente que não me conhece. Diferente talvez seria do Diegão, né? Que sentado lá de fora da calçada, você consegue ver ele aqui. Agora, talvez eu, em pé, tem gente vai ter dificuldade de enxergar aqui, né? Então, mas mesmo assim, eu estou aqui tem 5 anos, graças a Deus. Acho que é 5, desde 2019, final de 2019. Então, estamos aqui trabalhando. Eu espero que todos aqui estejam com o coração pronto a receber a palavra do Senhor que vai ser ministrada aqui nessa manhã. Né? Que Deus, que o Espírito Santo, ele possa, nesse momento, entrar em cada coração aqui e fazer o que ele sempre faz, transformação. O que é isso que ele faz? O Espírito Santo, quando ele chega, ele não chega para poder fazer brincadeira. Não, o trabalho dele é sério. Então, se tem alguém aqui nessa manhã, talvez está com o coração amargurado, que veio aqui, talvez, que saiu de casa, falando assim, será que Deus vai falar comigo hoje? Eu te falo com você uma coisa, Deus, ele vai falar com você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Porque onde há um coração quebrantado, até mesmo entristecido, mas com desejo de ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo, ele não vai te decepcionar aqui nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos aqui abrir a Bíblia, ou o celular, ou até mesmo o telão aqui, alguns podem acompanhar. Em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Nós vamos estar aqui lendo aqui uma passagem aqui muito conhecida. Muito conhecida. Mas mesmo assim, acredito ainda que tem muitas pessoas que não conhecem essa passagem.
essa parábola que é a qual Jesus nos deixou. Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Eu vou acompanhar na minha Bíblia aqui, eu não sei se a versão vai estar mesmo, os irmãos podem acompanhar lá no telão. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos-nos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando-os dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E disse-lhe: veio teu irmão, mas o teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, essa palavra a qual Jesus contou e deixou para nós como exemplo, ela nos conta aqui a história de 3 personagens. Muitas vezes nós nos prendemos aqui a questão somente do filho, mas tinha um irmão e acima de todos eles tinha o pai. Talvez se nós voltarmos para a nossa vida hoje, ou se eu fizer um comentário, talvez seria até ignorância da minha parte eu perguntar aqui quem é filho, né? Porque todos são filhos. Aqui tem pais, aqui tem mães. Mas talvez se eu perguntar a vocês, voltando para a questão materna, deixando um pouquinho a questão do pai de lado, depois vocês vão entender porque eu vou fazer talvez essa pergunta em relação à mãe. Lá no meio da mensagem nós vamos entender um pouquinho. Quem aqui que nunca decepcionou sua mãe? Quem aqui nunca deu uma dor de cabeça para sua mãe? Será que nenhum deles aí não deu?
Ou ainda não está dando, né? Aquela dorzinha de cabeça. Mas enfim, qual de nós aqui, lá no passado, vou colocar dos 30 anos para cima, a qual nós vivemos uma geração totalmente diferente, talvez de desobediências. Quantas mães aqui não passaram noites de joelho, chorando, pedindo a Deus que o protegesse, quando nós decidimos, depois que completamos nossos 18 anos, eu quero completar 18 anos, porque eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer a vida, eu quero saber porque aqui dentro de casa aqui são cheios de regras. E assim, quando completa os 18 anos, começa a experimentar as coisas erradas que o mundo nos oferece. Mas a mãe, com certeza, estava sempre ali de joelho dobrado, orando, pedindo a Deus que nos protegesse. Eu falo por mim, porque a minha mãe, um dia ela falou para mim, meu filho, quando eles vinham aqui em casa, à noite, isso à noite quando eu falo era meia-noite, 1h da manhã, para poder falar que você tinha tido um problema com a polícia, que tinha te prendido, tinha detido lá no posto. Eu falei assim, mataram meu filho. Aquilo doeu muito no meu coração, porque eu não imaginava isso. Porque o filho não sabe o que a mãe passa dentro de casa quando ele está nas ruas. O filho não sabe a dor do coração da mãe quando ele sai. E ele não sabe o que a mãe está passando dentro de casa. As lágrimas que ela tem chorado. As orações que ela tem feito a Deus por nós, por mim, por você. Então, voltando aqui um pouco na mensagem, quando nós vimos aqui a respeito desse jovem, a qual chegando ali no pai, e pede ao pai ali que o desse a parte da herança que o pertencia. Talvez o coração daquele pai se faça, mas por que você quer? Por que você quer a sua parte agora? Acredito eu que aquele jovem virou para o pai e falou, não, porque aqui em casa aqui já está cheio de regras. E para mim não serve, eu já estou trabalhando com o Senhor tanto tempo, isso são as minhas palavras. Estou aqui vivendo com o Senhor tanto tempo aqui, trabalhando, ajudando o Senhor. E não posso aproveitar a minha vida. Os meus amigos estão lá fora, lá curtindo a vida. Conhecendo as coisas novas, conhecendo mais as coisas lá fora, aproveitando, e eu aqui só aqui trabalhando com o Senhor aqui, seguindo regras e regras. Eu quero experimentar também, eu quero conhecer um pouquinho desse mundo lá fora. O coração daquele pai, com certeza, naquela hora partiu, em saber que ele estava perdendo o seu filho. Sem imaginar o que poderia acontecer com ele lá fora, mas mesmo assim ele respeitou a decisão do filho. Mesmo agindo de forma a qual não deveria, porque se nós olharmos na cultura judaica, nós vamos ver que herança, o pai só passa quando morre. Pai não divide herança com os filhos em vida. Então o que isso queria dizer naquele momento? Quando ali o coração daquele pai rasgou naquele momento de tristeza, de dor, quando o filho ali pediu, exigiu a parte dele. É que aquele pai pensou o seguinte, peraí, se meu filho deseja a herança dele comigo em vida, para ele eu não importo mais. É como se ele desejasse que eu morresse, porque era assim que funcionava. Só recebia a herança quando morria os pais, e não com o pai em vida. Então no coração daquele pai, aquele filho entendia dessa forma, pai, se eu morrer para mim pouco importa, eu só quero a minha parte, eu só quero aproveitar a vida, eu só quero curtir que ainda eu sou jovem, eu tenho uma vida pela frente, eu não quero ficar preso aqui dentro, aqui seguindo regras. Então o pai assim o fez, deu a parte dele. Aquele jovem seguiu os seus caminhos. Aquele jovem foi buscar os prazeres a qual esse mundo aí fora tem oferecido,
com tanta facilidade. Aquele jovem foi buscar ali tudo aquilo que ele desejava. E a palavra do Senhor diz que ele gastou os bens, a parte da herança dele, a qual o pai tinha dividido ali com ele, com todos os prazeres que ele podia ter, ele usou o dinheiro. Louvado seja Deus. Mas a vida é cheia de surpresa. A vida é cheia de surpresa. Quando você pensa em aproveitar o mundo, lá fora achando que tudo é alegria, que tudo é prazer, que tudo vai te trazer felicidade, e que não vai haver nenhuma consequência em relação a isso, nós temos como exemplo a vida desse jovem. Depois de ter aproveitado todo o seu dinheiro, gastado todo o seu dinheiro com prostituição, com bebidas, talvez com drogas, não sei se já veio algum tipo de droga, mas a bebida já é uma droga. O álcool. A palavra de Deus disse que aquele jovem, ele caiu numa miséria. Ele já não tinha mais dinheiro para poder dar continuidade aos seus prazeres, porque o mundo já tinha sugado, o mundo já tinha tirado aquilo que ele tinha, talvez que ele pensou que seria para a vida toda. O mundo ali já começou a mostrar as caras de quem realmente ele era. Porque enquanto você tem um desejo de conhecer o mundo, quando você tem talvez algum recurso de usar lá fora, você pode ter certeza que tudo vai trabalhar de acordo para que você seja enganado e que você acredita que o mundo lá fora é melhor do que a casa do seu pai. Que o mundo lá fora é melhor do que a igreja a qual você está frequentando. Que o mundo lá fora é melhor do que a presença de Deus. Isso são engano a qual o diabo tem colocado no coração de cada um, para que possa enganar de forma a qual ele prenda essas pessoas. E com esse jovem que não foi diferente. Então, quando vemos aqui a situação desses três personagens, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, que representa situações diferentes na vida nossa nos dias de hoje. Aqui vemos aqui o filho vamos começar do filho mais novo, que representa aqui a desobediência, o desejo pelo mundo, o desejo pelo pecado. Quantos filhos hoje aqui, no tempo a qual nós estamos vivendo, nessa geração, que estão na igreja muitas vezes, se sentindo obrigado a estar, mas desejando talvez o mundo lá fora. Quantas pessoas estão hoje buscando dentro da igreja algo que talvez que não está satisfazendo ele, mas o desejo dele é de conhecer o mundo. Representa a vida desse jovem. O filho mais velho representa o egoísmo, a falta de amor, a inveja. Já quando nós vamos falar também um pouquinho dele aqui agora, que a palavra do Senhor diz que quando aquele jovem, o filho mais velho, viu aquela festa ali e perguntou o que estava acontecendo, ele falou: não, o seu pai mandou fazer um banquete, porque o seu irmão que estava perdido, ele foi encontrado são e salvo. Mas naquele momento ali, aquele jovem deixou com que a ira, o egoísmo entrasse no coração dele, a inveja. Pouco ele estava se importando pelo irmão dele que tinha sido salvo, que tinha aparecido com vida, que tinha aparecido bem. Ao contrário da alegria do pai, cresceu um ódio no coração dele, onde ele virou para o pai dele e falou: eu estou com o senhor há tanto tempo, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Aí o pai dele falou assim: filho, você está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas se nós voltarmos um pouquinho aqui, na palavra de Deus aqui, a Bíblia diz o seguinte, que quando o filho mais novo pediu parte da herança, o que o pai fez? Dividiu somente com o filho mais novo?
Não, a palavra de Deus diz que ele pegou e dividiu entre os dois. A Bíblia fala que ele deu a parte que cabia ao mais novo e a parte também que cabia ao mais velho. Então o mais velho tinha a parte dele em mãos. Ele podia ter aproveitado também. Ele podia ter usado ele também. Porém ele deixou guardado, trabalhando com o pai, vivendo com o pai, talvez de uma forma egoísta, talvez com um comportamento assim, de inveja ou de ódio no coração dele, que pensava o seguinte: se meu irmão foi, o problema é dele. Que ele quebra a cara lá fora. E para mim, se morrer também pouco importa. Porque esse era o sentimento daquele irmão. E é isso que representa a vida de muitas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja. Que quando o irmão, ele sai, quando o irmão talvez se perde lá fora, muitos não estão nem aí. E até fala assim: o problema é dele, quem mandou ele sair? E são sentimentos egoístas, de ódio, a qual não cabe diante de Deus. E Deus abomina isso. Porque Deus ele não quer tratar com pessoas dentro da igreja que tem um coração duro todo o tempo, fingindo que está servindo a Deus com amor, mas na realidade está ali, talvez pensando somente nele mesmo. Por que você não me deu? Você nunca me deu um cabrito para alegar com os meus amigos. Isso é sentimento egoísta, que só pensa nele. Pouco ele importava quando o irmão dele chegou, se estava bem, se não estava, como é que estava? Como é que está meu irmão aí, pai? Não deixou ela dar um abraço nele? Ele não fez isso. Eu espero que ninguém se identifique com esse irmão mais velho, aqui na igreja hoje. Que Deus ele possa tirar a dureza dos nossos corações, a frieza dos nossos corações, fazendo com que nós amamos cada vez mais o próximo, ao invés de odiarmos. Porque nós podemos entender que dentro da igreja é um lugar de luta, de batalha espiritual, é um lugar onde nós recebemos pessoas cheias de problema, mas quando chega aqui é tratado. É tratado. E esses sentimentos, ou esse velho homem tem que morrer. Não pode mais aflorar em nossas vidas. O que tem que aflorar é um sentimento de amor, de compaixão pelo próximo. Mas o que nós entendemos aqui em relação ao filho? Quando tudo está difícil, aí é hora de voltar. Aí é hora de pensar. É hora de você ver onde você está e onde você estava antes. E entender que onde você estava é o lugar que você nunca deveria ter saído. Mas o importante é arrepender dos pecados que cometeu, para que ele possa iniciar uma nova transformação. Quando nós vimos aqui no capítulo 17, que fala assim: então caindo em si, quando ele percebeu o lugar que ele estava, a posição que ele estava, depois de não ter mais nada, tudo aquilo que ele tinha, o diabo já tinha arrancado dele já, que é isso que o diabo faz. Hoje vocês estão bem, nós estamos bem, está todo mundo aqui vivendo uma vida maravilhosa. Permaneça na posição a qual vocês estão. Porque depois que cai, o diabo ele leva até no fundo do poço, a ponto de consumir até a vida. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Arrependimento, confissão. Ele foi para o pai dele e confessou, mesmo o pai dele sabendo de todos os erros, de tudo aquilo a qual ele tinha feito antes, mas mesmo assim ele confessou para o pai dele: pai, pequei diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar que me trata como os trabalhadores, o pai não importou com isso mais. Então quando quando falamos de pai, nós vemos a figura de Deus na vida desse homem, justo, que representava ali um Deus fiel, um Deus amoroso,
um Pai que perdoa, um Pai que ama, um Deus que não te julga, um Deus que esquece do passado que você teve e agora é uma nova vida. Aquele homem representava ali a pessoa do nosso Deus na vida do seu filho. Ele não julgou o filho pelo que ele fez, não, ao contrário, não. Pega um anel, põe no seu dedo roupas novas, bota uma sandália. Isso é posição de autoridade. Louvado seja Deus. Deus essa manhã, Ele não vai fazer diferente com nós. Deus está aqui de braços abertos. Deus talvez está abraçando agora você nesse momento. Talvez você está passando alguma luta espiritual. Talvez o seu coração está apertado, está machucado. Mas Deus não está preocupado com o seu passado. Ele quer você aqui agora. Do jeito que você está, Deus, Ele quer você agora. Aleluias. Louvado seja Deus. Quando nós vimos aqui em Lucas, um pouquinho antes, uma parábola antes aqui, que fala que um homem dentre vós tendo uma ovelha perdida, que um homem dentre vós tendo 100 ovelhas e podendo uma delas não deixar, me perdoe, irmãos, Jesus lhe propôs uma parábola, que um homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás das perdidas até achá-la, atrás da perdida até achá-la, e quando a encontrar, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos, comei comigo, achei a ovelha que estava perdida. Digo-vos, do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Foi isso que o pai fez com aquele filho. Ele se alegrou diante do Senhor, trazendo ali ao coração do filho e ao coração dele a certeza de que tudo aquilo que tinha feito, tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que tinha passado, ele não se lembrava mais. Eles se alegraram e diante de Deus eles se regozijaram, e o seu filho foi novamente restaurado ao seio do seu lar, a sua família. Irmãos, Deus, Ele tem propósito para cada um de nós. Nós passamos por situações a qual muitas vezes pensamos em desistir. Nós vivemos momentos em nossas vidas a qual olhamos, talvez não conseguimos ver uma solução. Eu conversando com um rapaz um dia dessa semana, ele falando que estava afastado, mas tinha uma certa dificuldade com a questão da bebida. Talvez quantas pessoas não têm caído em situação como essa, ou até pior. Mas eu quero dizer aqui para vocês, se você está vivendo alguma situação assim, talvez se você ainda não conseguiu se erguer diante de Deus, você que um dia talvez afastou da presença da casa do Pai, você talvez saiu, talvez do aconchego do seu lar, do braço do seu pai. Hoje é a oportunidade a qual Deus está te dando de você decidir o que é melhor para a sua vida. Eu quero lembrar você de uma coisa. Irmã, pode colocar, por favor, que Deus, Ele não está preocupado com o seu passado. O que você fez, Deus já pagou. Já pagou. Se você, diante de Deus hoje, entender que você quer mudar, que é tempo de mudança, Deus, Ele não se lembrará mais do seu passado.
agora vai ficar só como uma história. Porque Deus agora vai desenhar um futuro novo para você. Deus vai desenhar uma história nova para você. Deus está preparando algo melhor para você daqui para frente. Independente do que você viveu, independente do que você passou, Deus não está preocupado mais com isso. Deus, Ele quer você agora. Deus, Ele quer resgatar você agora. Então é isso que importa para Deus. Talvez você ainda não teve a oportunidade, o privilégio de conhecer a Deus, de receber Jesus na sua vida. Deus, Ele está te dando essa oportunidade hoje. Uma vez, quando um pastor, numa pregação, ainda não era convertido, ele falou, quando ele fez ali o apelo para que pudéssemos, né, entregar nossa vida a Cristo, e ali ele foi e falou, olha, talvez essa pode ser a sua última oportunidade. Talvez você pode sair daqui e não chegar em casa. Então não deixa passar essa oportunidade. Eu até pensei assim, poxa, esse pastor está desejando mal para a gente, viu? Mas daí eu não tinha nenhuma experiência. Hoje eu entendo que é a mais pura verdade. E eu uso aquelas palavras do pastor que ele falou naquele dia. Talvez hoje pode ser talvez a sua última oportunidade, a última chance que você talvez tenha de mudar de vida. O hino não está rolando? Pode? Aí eu vou só... Gostaria que os irmãos ouvissem esse hino, meditassem um pouquinho, meditassem na forma com que talvez nós estamos vivendo hoje. Analisasse um pouquinho, fechasse os seus olhos nesse momento e olhar para dentro de você e ver o que precisa de ser mudado. Ver o que precisa de ser mudado agora. Pede a Deus nesse momento que talvez mude o seu comportamento, as atitudes talvez. Que Deus possa entrar agora no seu coração e transformar aquilo que precisar de ser arrancado, que Ele possa tirar hoje. Que Deus, Ele possa fazer o extraordinário na sua vida. E se você que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo e sentir desejo de fazer hoje, sabendo que Ele é o único caminho, que Ele é o único que pode mudar a sua vida, que Ele é o único que pode mudar a sua história. Se você sentir esse desejo, não se sinta envergonhado, porque aqui nós fazemos parte da mesma família. Nós também fomos assim um dia. Nós também tivemos a coragem de tomar essa decisão. Mesmo em meio à multidão, nós não importamos com as pessoas que estavam ao nosso redor. Nós entendemos que aquele que é fiel, aquele que é poderoso, que o único Deus estava presente naquele momento, e Ele se faz presente na sua vida agora. Se você sentir desejo de entregar sua vida a Cristo, você pode se colocar de pé. Pode se colocar de pé. Nós estaremos orando por você. Não sinta vergonha de confessar Jesus Cristo na sua vida. Não sinta vergonha de entregar a sua vida àquele que te salvou, àquele que te resgatou, àquele que te deu a vida, porque ela pertence a Ele. Só pensa numa eternidade sem Ele, como será duro. Agora pense numa eternidade com Ele, como será maravilhoso. E é para isso que Ele te chama. Aleluias, louvado seja o teu santo nome. Deus, Ele te ama, assim como aquele pai amou o filho e recebeu ele ali de braços abertos, com todo amor, e ele fez uma festa. Assim como nós vimos aqui a respeito da ovelha, quando foi encontrada, a Bíblia fala que a festa no céu para quando um pecador se arrepende. Se você mesmo que já está diante do Senhor, mas está vivendo uma vida de frieza espiritual, que Deus, Ele possa fortalecer o seu coração,
Que você possa entender que a presença de Deus ela é muito importante. E que você se posicionar diante dele, Deus ele pode com certeza restaurar a sua vida, te fortalecer novamente, te fazer um instrumento. Amém? Louvado seja Deus. Então, se não tem ninguém, Deus possa te dar uma oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu agradeço a Deus e louvo o nome do Senhor por essa oportunidade. Deus possa estar abençoando cada um aqui de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.